eu fiz parte do Conselho Jovem do Pacto Global da ONU, até recentemente, né? Isso era um dos assuntos que a gente estava sempre debatendo, porque o Conselho ele era muito formado por ativistas da internet, né? Por ativistas jovens da internet. Então a gente está o tempo inteiro na linha de frente do assunto do discurso de ódio, né? O que a gente percebe, assim, eu não gosto de construir esse pensamento do discurso de ódio desconectado da sociedade, né? O discurso de ódio ele é uma coisa presente na sociedade, e é óbvio que a internet, não só a internet, mas os algoritmos, a maneira como as redes se estruturam, tudo isso reflete a maneira como a gente se estrutura na sociedade. Agora, é claro que a partir do momento que o discurso de ódio está ligado num pequeno grupo, numa pequena comunidade, numa cidade, num grupo de pessoas pequeno, isso é muito menos destrutivo, mesmo que a gente saiba que é muito destrutivo, é muito menos destrutivo do que a gente ter uma ferramenta que possa fazer com que milhares de pessoas se juntem para falar, para atacar, para criar uma inverdade. Então a gente sabe que a internet ela potencializa a forma como a gente, como sociedade, se estrutura. Então, não é a internet que cria o discurso de ódio, e isso, se hoje a gente vê esse discurso de ódio cada vez crescendo mais, a gente entende também que isso é um reflexo da sociedade, a maneira como a gente está vendo. Eu vejo que a gente passou durante até um pouco ali 2018, 2019, a gente teve um florescimento muito forte do ativismo, e principalmente na internet, mas também no offline, na vida real, né? A gente teve um florescimento do ativismo muito forte e a gente teve avanços muito significativos. A gente, bem, uma das pautas que eu trabalhei durante muito tempo, que foi gordofobia, essa pauta era uma pauta que inexistia há 10 anos atrás e que hoje é uma pauta que, concordando ou discordando, as pessoas sabem o que quer dizer, as pessoas têm um mínimo de alguma noção de onde isso vem, por que isso acontece, mesmo que elas discordem, saiu do lugar da ignorância. Então, o feminismo é a mesma coisa, os direitos LGBTs é a mesma coisa, a questão da diversidade racial. Então, há pouquíssimo tempo atrás, a gente vê hoje, né, a gente tem casos aí fortes de pessoas famosas que há 10 anos atrás faziam coisas que hoje são cobradas, e a gente entende, é nessas horas que a gente percebe o quanto a gente evoluiu. Então, nós como sociedade, nós entendemos as questões da diversidade. Hoje a gente está num segundo papo, que é isso vale ou não vale, até qual é o limite disso, até que ponto a gente pode fazer, é importante ter uma vaga afirmativa ou não é importante para a empresa ter diversidade ou não ter, mas até então a gente nem sabia que isso existia. Então, eu acho que esse passo não tem como a gente voltar atrás. O que eu percebo hoje, e isso eu acho que é uma questão assim, antropológica mesmo, acho que é uma questão da sociedade, é que toda vez que a gente tem uma onda muito forte, a gente tem uma ressaca em algum nível, e eu acho que a gente está um pouco nesse lugar da ressaca. A gente está numa resposta que é reacionária no sentido de que reage a esse estímulo, então a gente está nessa resposta reacionária de será que isso aqui passou do ponto? Será que a gente precisa ser tão diverso assim? Então, e é óbvio que a gente sabe que qualquer questão política, qualquer crise econômica, também faz as pessoas se tornarem um pouco mais conservadoras nos costumes, de alguma maneira, e isso acaba indo para um lugar da gente debater com mais rigidez o lugar da diversidade. Então, eu sinto que a questão do discurso de ódio ele vem desse lugar da percepção do grupo, da percepção de que eu preciso me defender de um mal externo que muitas vezes eu nem sei qual é, e aí acaba que esse mal externo acaba tomando a cara desses corpos que são dissidentes, então de corpos LGBTs, de corpos de outras religiões, ou de outras etnias, ou de outros países, né, de um imigrante, ou de uma pessoa negra, então a gente sempre acaba transformando os nossos medos em pessoas para que a gente possa materializar esse medo, né? Essa angústia que a gente sente o tempo inteiro. Então, isso acaba se tornando uma realidade na internet. A internet ainda tem essa questão que, em algum nível, somos pessoas que não estamos olhando um no olho do outro, a gente, em algum nível, somos anônimos na internet, mesmo que a gente saiba que não é, mas cria-se um pouco dessa bolha, né, dessa percepção de que a gente é anônimo na internet. Então, isso tudo faz com que as pessoas acabem
regurgitando um pouco desse lugar do discurso de ódio. É muito preocupante hoje, a gente sabe que existe um movimento e aí de big techs, de grandes empresas, de retirarem algumas moderações, então a gente está vendo aí uma caminhada para trás, talvez, de alguns lugares, né? A gente vê isso muito forte hoje no X, a gente vê isso muito forte hoje na Meta, então, de tirar esse lugar da fake news, então a gente não vai ter mais ninguém olhando para ver se aquilo ali é real ou não, a gente poder voltar a falar que pessoas trans são pessoas doentes, a gente retirar de toda a parte governamental a palavra de pessoa trans, tirar até da sigla. Então, isso tudo a gente vê como uma resposta, mas que até então fala para um grupo que já transforma esses corpos como sendo o inimigo, né? Então, isso basicamente é uma caixa de reverberação que só está colocando mais para fora ideias que já estavam ali de alguma forma. É claro que isso cria um ambiente de muitíssima insegurança para esses grupos, o que é o mais pavoroso dessa história. Então é óbvio que a gente vê que a partir do momento que uma pessoa trans ela não é considerada um ser humano, não é considerada um cidadão, ela perde inúmeros direitos. Mas a verdade é que pessoas trans já estão acostumadas, em algum nível, a passarem por essa situação. A gente está há pouco tempo tratando essas pessoas como pessoas com direitos, né? Então é muito apavorante que na internet a gente cria esse ambiente de insegurança, e eu falo isso como uma criadora de conteúdo que está acostumada com o discurso de ódio, mas a gente tem inúmeras outras pessoas que são só pessoas comuns na internet, que não trabalham com isso diretamente e que estão também abertas a sofrer esse tipo de coisa. Então, é aquilo, a internet reflete a vida real. O discurso de ódio está refletindo o que a gente está vendo na rua. Mas é muito importante que não seja nesse momento onde a gente percebe um, um, um um endurecimento político desse assunto, para que isso não seja uma oportunidade para as empresas também abrirem mão 100% do que elas entendem como diversidade, equidade e inclusão. Porque a gente sabe que esse é um movimento cíclico, a gente sabe que em algum momento a gente vai voltar a debater isso de uma forma mais aberta, né? A gente vai entender que talvez essa virada não tenha sido uma virada muito positiva, porque a gente só vai ver os resultados disso daqui a algum tempo. Então, não é o momento. Eu entendo que o mercado hoje, que as empresas hoje, têm um pouco mais de medo de falar desse assunto, têm um pouco mais de medo de se posicionarem, mas eu sempre trago, e para todas as empresas que eu trabalho, eu tento trazer sempre uma percepção de empresas que hoje têm medo de levantarem uma bandeira por causa do discurso de ódio, empresas que têm medo de se posicionarem, porque têm medo de serem atacadas na internet, eu sempre pergunto, no final das contas, o quanto isso afeta financeiramente a empresa. Se no final do dia, no final do mês, a gente olha ali o balanço e vê se realmente aquilo atingiu aquela empresa, normalmente a resposta é não. Normalmente, e aí eu tendo também a ser muito otimista nesse lugar, eu acredito que nós nos entendemos como seres humanos, nós nos entendemos como comunidade. Eu acho que existe sim uma certa minoria que não vê dessa maneira, que tem uma cabeça um pouco mais fechada sobre a questão da diversidade, mas eu sinto, e no Brasil principalmente, um Brasil que é tão plural, um país tão gigantesco, é um país com tanta cultura, eu acho que a aceitação, a diversidade, a inclusão é parte de quem a gente é. Né? Então, eu acho que, no final das contas, a gente vê, sim, esse movimento de fazer com que a internet seja mais excludente, mas eu sinto que isso não é realidade e a gente vai perceber isso aos poucos.